antes, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde. Me chamo Cláudia Closs, sou acadêmica do curso de Educação Física da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Estou realizando um trabalho sobre as áreas de atuação do profissional de educação física na disciplina de Projeto Integrador 1. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a pesquisa científica como área de atuação do profissional de educação. Para a nossa entrevista de hoje, temos como convidada a professora Juliana Landolfi Maia. Ela é graduada em licenciatura e bacharelado em educação física, é especialista em fisiologia do exercício aplicado à clínica, mestre em ciências da nutrição e do esporte e metabolismo, e atualmente é doutoranda em educação física na Unicamp. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Boa tarde, agradeço de antemão o convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Então, professora, gostaríamos de saber de você, de onde veio essa paixão por lecionar? Minha história com a educação, assim, né, principalmente com a docência, ela começa, eu acredito que por muita influência de professores do ensino médio, né, quando eu estudava lá no ensino médio, então dessa fase escolar que sempre me introduziram muito o interesse por aprender. Né? Então veio por esse amor pela aprendizagem no primeiro momento. E aí, quando eu vou lá para a Unicamp para fazer educação física, cursar, né, tanto o bacharel quanto a licenciatura, eu tenho a experiência de vivenciar o ambiente da docência em uma ONG, que era uma ONG chamada Instituto Padre Haroldo para crianças em situação de vulnerabilidade social. E ali eu percebi o quanto o aspecto de educação era importante, não só para aquele público que era um público mais vulnerável, mas o quanto eu poderia fazer diferença nesses espaços. Né? E desde então, a educação ficou no meu caminho. Hoje, eu já tive a oportunidade de transitar entre o ambiente universitário, privado, no público também pelos estágios, né, do mestrado, do doutorado, dando aulas, e trabalho com formação continuada para professores. Então, a educação ela sempre foi a linha que norteia ali todo o meu roteiro profissional, né, tudo que eu desenvolvi até hoje enquanto carreira acadêmica. E acho que a paixão vem dali, né? Ela é startada nessa ONG e veio para ficar, e hoje eu digo que eu sou uma apaixonada por pessoas e por aprendizagem, gosto muito de estar à frente desse cenário educacional. Certo. Então, como você como você se interessou pela pesquisa como campo de atuação dentro dessa tua trajetória, né? O interesse pela pesquisa, eu acredito que ele vem até antes de eu entrar na universidade. Também, novamente, né, eu tive um estímulo muito grande de professores na escola pela pesquisa, pela investigação científica. E aí, eu justamente fui estudar na Unicamp já por esse interesse, por entender que lá era uma instituição que ia me fornecer muitos espaços para pesquisa. Né? E ao longo da trajetória acadêmica, especificamente, ao longo da graduação ali, eu pude transitar em vários espaços de pesquisa diferentes. Então, desde a educação física adaptada, até mesmo comunicação e educação, biomecânica, a própria fisiologia do exercício, né? Depois a fisiologia aplicada à clínica médica também. Pude transitar em espaços como a medicina e ter a oportunidade de cursar disciplinas em outros cursos, no Instituto de Artes, de Matemática. Então, a Unicamp, ela deu essa oportunidade para que eu vivenciasse a universidade manhã e tarde e tivesse esse pensamento investigativo, esse pensamento científico muito apurado e ainda não só apurado, mas estimulado pelo espaço. E aí, a partir de então, eu tenho a minha primeira iniciação científica já no primeiro ano de faculdade, começo uma iniciação trabalhando aspectos da sociologia do lazer, e aí que eu gostava bastante de meio ambiente e tudo, então fui por esse lado. Depois já fui para outra iniciação científica na área de reabilitação cardiovascular, ali trabalhando em um projeto que tinha reabilitação cardiovascular
lá na Unicamp. Passo para um outro projeto agora da CNPq, do PIBIC, de iniciação científica com rugby em cadeira de rodas, que foi o start para o meu TCC também na época. Então, foi um desenvolvimento que desde o primeiro ano de faculdade eu sempre gostava muito de pesquisar. E os professores, enxergando isso, me estimulavam muito a transitar em diferentes áreas para eu realmente definir qual era a área que eu queria seguir dentro da pesquisa. Então, passei por grandes grupos de pesquisa ali dentro da Unicamp, né, grupos que me acolheram super bem, então, pela biologia, né, lá no Instituto de Biologia, fui para engenharia de alimentos também, transitando em grupos de iniciação científica, e aí, por fim, né, quando eu estava quase acabando a graduação ali, o bacharelado em educação física, fui lá para o rugby em cadeira de rodas. Só que essas experiências, elas foram muito importantes, porque hoje eu olho para trás e eu penso, cada experiência dessa fez com que eu tivesse um olhar diferente para a pesquisa. E aí, por fim, eu fui transitando mais para a fisiologia do exercício, né, estimulando, instigando, na verdade, atrelando isso com a biomecânica também. E hoje estou na fisiologia do exercício aplicada à clínica médica. Mas eu vejo que foi um caminho, né? Começou lá no primeiro ano de faculdade e que não tem fim, né? Agora eu estou quase terminando o doutorado, já pensando o que vem pela frente, o que será que eu vou querer estudar daqui a pouco, né? Mas não, a gente não termina por ali, né? Então, estudar é sempre um caminho, é sempre um processo. Exato, exato. E assim, enquanto professora, como você estimulava a curiosidade dos seus alunos para a busca da pesquisa científica? Eu tenho 2 alunos em especial que, inclusive, me ajudaram agora no processo da pesquisa do doutorado, mas até um feedback deles, né, era que eu sempre procurei trazer muita novidade. Então, estimular, porque a gente faz pesquisa o tempo todo. A gente fala em pesquisa científica, mas quando você vai resolver um problema, você pesquisa para resolver o seu problema. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente pesquisa para montar o roteiro. Então, a pesquisa, ela está em todos os nossos espaços, independente de eu estar olhando para a graduação ou não. Quando eu estou no ambiente universitário, estimular esses alunos a ler, a ver coisas novas, a se interessarem pelo que está acontecendo no mundo, né, pelo que a gente tem de novidades com relação à nossa área, eu acho que é estimular esse pensamento científico, crítico e criativo, que vai dar origem, né, a essa investigação científica no futuro. Então, eu sempre procurei estimular os alunos de diferentes maneiras, seja na resolução de problemas dentro da sala de aula, seja mobilizando conhecimentos, habilidades, né, atitudes e valores que promovessem esse pensamento científico. E aí, alguns deles hoje, né, já estão se encaminhando para especializações, para mestrado, e eu sou muito grata por ter feito parte desses caminhos, assim. Mas é um estímulo que vem ali na nossa fala, principalmente na nossa metodologia de sala de aula, que precisa trazer o aluno como protagonista, como centro do processo, né? Então, acho que isso é o ponto principal ali, quando a gente chama o aluno para dar um significado do que está acontecendo, e que isso realmente ele enxerga esse significado na sua vida, ele passa a se estimular e passa a ter esse olhar para a pesquisa, não só para a pesquisa, mas para aquilo que ele acredita. Então, é o aluno como protagonista, como centro do processo também. É importante fazer esses alunos experimentar essa experiência, né? Proporcionar esse espaço para eles desenvolverem o espaço deles dentro da própria pesquisa, né? Exatamente, porque quando, né, é diferente, por exemplo, fazer, o aluno vai hoje me acompanhar no grupo de estudos, ok. Então, eu passei lá um artigo e esse artigo ele vai fazer uma leitura. É diferente de a gente trazer uma situação, problema, ou então eu tenho esse estudo de caso aqui. Como é que a gente resolve isso? Então, todo mundo vai pesquisar, semana que vem a gente vai discutir quais foram as possibilidades de mediação dentro dessa situação, problema. Eu faço com que esse aluno resgate um significado. Então, o que ele aprendeu lá na fisiologia, na anatomia, na biomecânica, ele está olhando para aquele problema e está identificando aqueles conhecimentos ao longo do processo. Eu não estou trabalhando, né, os conhecimentos de forma separada, cada um na sua caixinha. Eu preciso integrar tudo isso para que ele entenda essa situação, problema e desenvolva uma resposta para aquilo. Então, quando a gente traz esse significado para o aluno, a gente estimula esse pensamento que precisa existir, que é esse pensamento científico, que vai ser criativo, mas que também precisa ser crítico. Então, como é que ele traz essa criticidade
para um aluno que está aprendendo ali ainda, que está caminhando. Então, isso é muito importante. É trabalhar de forma multidisciplinar, né, professora? Assim você agrega muito mais. Sim. Então, tá ok. Mais uma curiosidade nossa. O que levou à pesquisa na área da educação física mesmo? Eu acho que desde o começo, assim, eu fui para a educação física muito em função de ressignificar um momento de vida. Então, em 98, eu perdi meu pai por um infarto agudo do miocárdio. E hoje eu estudo pacientes com infarto agudo do miocárdio. Mas foi uma forma de olhar para aquela situação lá da infância e perceber como é que eu ajudo hoje a sociedade a minimizar outras pessoas que passaram por isso, a minimizar um pouco o impacto, né, desse evento nas suas vidas. Então, o meu interesse pela pesquisa, ele partiu dali, de um fato ali familiar, um fato da história familiar, mas que hoje me faz olhar e pensar o quanto é importante, né, o profissional de educação física ter esses conhecimentos e atuar, né, em diversas áreas, não só nessa área da fisiologia do exercício aplicada à clínica médica, mas o quanto é importante nós construirmos esse conhecimento científico, né, em várias áreas. Isso impacta muito as pessoas. Então, para a educação física, eu vim para a educação física por esse motivo, né, e continuei também por interesse pelo movimento desde pequeno. E hoje tento trabalhar isso e trazer um significado para o profissional de educação física nos ambientes onde eu estou, né? Que hoje eu transito em dois ambientes que são diferentes, mas que se conectam, né, pelo viés da educação, principalmente, mas de fazer realmente a educação física existe aqui, tem construção de conhecimento, a gente tem campos científicos por trás, então vamos trazer o conhecimento científico para esses diferentes cenários. Né? Perfeito. Na sua opinião, qual deve ser o perfil de um professor pesquisador? Quais os requisitos necessários para que esse profissional da educação possa atuar como pesquisador? Primeira coisa, ele precisa gostar de problemas. Tem que gostar de problemas, porque problemas é o que a gente faz a todo momento, é resolver problemas. Mas existe uma resolução que ela é você olhar para o problema, mas trazer uma solução criativa para aquele problema complexo. Então, quanto mais pensamento eu tenho de resolução de problemas, quanto mais eu gosto de realizar leituras, né, de investigar, tenho esse senso investigativo, melhor eu vou evoluir dentro da carreira como pesquisador. Então, precisa, né, às vezes a gente está lá com um problema para resolver, mas de repente você está estudando de segunda a sexta e você está caminhando no parque do nada, veio, nossa, uma ideia. Então é isso de saber, né, claro, transitar entre os horários de trabalho, mas também saber que você é pesquisador a todo momento. Então, o pesquisador, ele não para ali, às vezes, no final de semana, né? Ele vai continuar pensando na sua pesquisa, e às vezes os insights vêm em momentos que a gente nem espera. Mas, e também tendo um cuidado, obviamente, com a qualidade de vida, com saúde mental, mas o que eu quero dizer aqui é que tem que gostar de pesquisar, tem que gostar de ler, gostar de se comunicar. Acho que a comunicação é um ponto muito importante. Então, que o pesquisador ele vai se comunicar a todo momento. Né? E gostar de ensinar, né? De estar acima, acho que além de ensinar, se colocar como aprendiz. Né? Quando eu me coloco como aprendiz, eu crio oportunidades. Então, não é porque eu estou terminando o doutorado, o pós-doc, que eu já sei tudo. Não, a gente sempre tem algo para aprender. Então, se eu me coloco naquela posição de que eu preciso aprender, desaprender e reaprender a todo momento, a gente passa a ter um pesquisador que vai brilhar o olhinho dos alunos, que vai fazer a diferença onde estiver. Né? Mas eu preciso me colocar nessa posição de aprendiz o tempo todo também. É muito bacana, porque a curiosidade faz parte, né, desse profissional. Então, é o tempo todo a busca por novos conhecimentos. Sim. E, nesse sentido, você acha que a tecnologia colaborou com o aumento da pesquisa? E por que você acha isso? Principalmente agora, em época de pandemia, né? Uhum. Eu acho que a cultura digital hoje está bem estabelecida e a gente não pode mais fugir dela. Então, todo mundo que está fora da cultura digital precisou mergulhar em algum momento. E isso, em um determinado ponto, nos ajuda, porque dá o acesso à informação. Hoje nós temos muito mais acesso
a informação e, né, do que tínhamos até alguns anos. Porém, também a gente traz um outro ponto, que é a informação rasa. Então, eu preciso saber onde pesquisar, de onde trazer a fonte da informação. A gente, enquanto pesquisador, tem fontes que são fontes fidedignas. Eu vou procurar, né, no meu caso aqui, na minha área especificamente, arquivos no PubMed, né, no Scopus ou em outras bases, mas a gente tem hoje principalmente quando a gente fala dos alunos, questão do Instagram, com a informação muito resumida, ela acaba fazendo com que a gente não interprete muito bem o texto. Então, temos problemas hoje com essa geração, de uma geração que não consegue ler textos de mais de 10 páginas, né? Ou leu aqueles caracteres ali do Instagram, já acha que aquilo ali é suficiente. Né? E aí a gente tem que tomar um cuidado. Né? Como é que é a minha relação com a informação? Porque a pesquisa ela foi muito beneficiada com essa cultura digital. Agora, a interpretação das informações e a relação com a informação, hoje ela tem alguns pontos de alerta que nós precisamos observar, sobretudo com as gerações que estão saindo do ensino médio, chegando na faculdade. E aí de ensinar, né, de não desconstruir essa cultura do ler a todo momento, da interpretação, desse pensamento crítico, desse pensamento científico. Mas é um estímulo ali que a gente tem que, né, ponderar e andar muito junto para não se perder. Mas para a pesquisa eu vi que ajudou muito. Nós pudemos, né, poxa, eu participei de congresso em Manaus, de congresso na Bahia. Quando que eu ia ter essa oportunidade, né, de participar de tantos ambientes diferentes, se não fosse um contexto pandêmico, se não fosse essa cultura digital que chegou com tudo? Então, teve seus benefícios, sim, a gente possibilitou mais aspectos, mais espaços de escuta, de diálogo, sobre as mais diversas temáticas dentro da educação física, por exemplo. Então, eu vejo como um ponto positivo. E agora que, né, que a gente está começando a caminhar para um outro cenário, é de olhar para isso e ver o que a gente pode levar de positivo, o que agregou, o que vai ser importante manter, o que a gente pode ponderar. Traz um pouco nesse aspecto. Perfeito. Professora, no livro O Atleta e a Música, lançado em 2016, até por sinal tem um exemplar, em que você tem a parceria de um capítulo em conjunto, né, com o professor Ricardo. O que levou vocês à escolha desse tema? A resposta fisiológica da presença musical no treinamento resistido e aeróbico. O que levou vocês à escolha desse tema? Acho que esse momento foi um momento bem significativo na minha vida, né? Você estava lá presente com a gente, foi super legal. E assim, esse livro ele é um livro de uma parceria acadêmica. Né? Quantas parcerias acadêmicas são importantes? Então, ele vem de uma organização da professora Andressa, que convidou ali alguns colegas para falar sobre essa relação da música e do atleta. Quando a gente olha para isso, tem várias possibilidades de olhar para o tema. E aí nos coube, então, olhar para essa resposta fisiológica, justamente por entender que quando o atleta mesmo ele está sob vários estímulos, a música ela também ela pode trazer algum tipo de alteração. Né? E aí nesse capítulo a gente discute qual é a influência da música. Como é que essa música pode influenciar no treinamento do atleta ou na sua percepção com relação ao exercício. E aí, mas surge de um convite sobre a temática geral, o atleta e a música, e a gente foi desenhando e contornando esses temas, né, com uma equipe, que foi uma equipe, né, bem robusta que estava junto no processo, também com várias outras temáticas, é um coletivo de autores, né? Mas a gente chega nessa temática em função da temática principal e depois por entender que o atleta, o indivíduo que está realizando o exercício, ele sofre diferentes estímulos. Então, como é que a gente lida com esses estímulos fisiologicamente falando? Como é que é essa resposta fisiológica, né? É isso mesmo. Quanto ao mercado de trabalho, onde esses profissionais da pesquisa trabalham, onde eles se encaixam dentro desse mercado? Eu vejo que a gente tem duas possibilidades bem abrangentes, né, mas que às vezes a gente olha muito para o setor, então eu vou fazer mestrado, doutorado, tenho que fazer concurso, vou para a universidade pública. Mas não é um único caminho. Né? A gente tem a universidade pública assim como um caminho, mas temos tanto a universidade privada quanto empresas privadas como espaços para o pesquisador. Em educação, aqui estou falando de educação física, né? Mas a gente tem espaços hoje que são ocupados pelos pesquisadores.
Então, temos universidades privadas que possuem investimento em pesquisa, grupos de pesquisa. Temos empresas privadas que fazem pequenas pesquisas com seus grupos de colaboradores e precisam desse conhecimento por parte do profissional. Temos empresas, no caso hoje, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa educacional, mas que dá abertura para o professor pesquisador também, que precisa ter esse repertório para trabalhar com a formação de professores, né? Pesquisar a todo momento, ler a todo momento. Então, eu vejo que depende muito de qual é o seu objetivo de futuro, de carreira. Mas espaços, a gente tem diversos espaços para esse profissional hoje, falando de realidade brasileira, né? Não só no ambiente público, que é muito louvável, porque é ali onde ocorrem as maiores, né, as pesquisas mais robustas, que a gente tem os grandes grupos hoje atuando, mas temos espaços também possíveis nas universidades particulares pelo Brasil todo, em ambientes, né, como ambientes educacionais, empresas que olham para o ambiente educacional, empresas como, às vezes, você está até um exemplo aqui, né, de planos de saúde que precisam fazer pesquisas a todo momento com fatores de risco, de colaboradores, da população como um todo. E esse repertório, ele ali é muito funcional. Então, vários espaços possíveis, né? A área da educação física nos abre um leque muito grande, né, para trabalhar. Penso que temos que aproveitar todos os espaços, né? Sim. E que conselho você deixaria para quem está trilhando o caminho da docência em educação física? Eu acho que a primeira coisa é trabalhar muito a comunicação. Então, ter a comunicação como um ponto, que antes do conhecimento técnico, a comunicação ela tem que ser bem desenvolvida. Os grandes professores hoje são professores que se comunicam muito bem. Não ter medo de aprender novas metodologias de aprendizagem. Então, né, mergulhar mesmo nas metodologias ativas, entender qual é esse cenário novo que nós estamos vivendo, qual é o impacto disso lá na educação também, mas principalmente ter essa percepção de que a todo momento eu preciso estar como aprendiz. Não é porque eu estou, né, caminhando ali ao longo da carreira acadêmica que eu vou deixar de estudar. A gente nunca para de estudar. Então, é ter essa abertura também para o aprender, o desaprender e o reaprender a todo momento, que é fundamental. A gente precisa olhar para isso como, eu sou aprendiz, então eu vou continuar aprendendo ao longo da vida, independente do momento onde eu estou. Mas hoje, né, se eu tivesse que dar um conselho principal, seria trabalhe sua comunicação, oratória, o desenvolver ali de falar em sala de aula, comunicação não violenta, para aprender a se comunicar com os alunos, com seus pares. Isso vai fazer a diferença, porque quando você agregar o conhecimento técnico aqui, a gente tem um profissional que é completo. Né? E aí é transitar entre essas duas áreas. Não deixar de se desenvolver pessoalmente. Desenvolva sim a técnica, mas desenvolva suas habilidades pessoais também, porque isso vai te dar um panorama maior, um repertório maior, independente do seu ambiente de trabalho. Ai, perfeito. Então, professora, eu acho que a nossa entrevista é isso. Eu e o curso de Educação Física da UTFPR agradecemos de coração a sua disponibilidade. Então, eu vou encerrando aqui esse encontro, agradecendo a professora pelo tempo e disposição para dividir as suas experiências que são tão enriquecedoras. Você trouxe bastante da sua experiência para nós e principalmente para mostrar o quão é bonita essa profissão, que temos muito a aprender, temos muito espaço para trabalhar. Eu agradeço de coração a sua presença e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Legal. Muito obrigada por esse convite. Tenho grandes amigos aí no curso de Educação Física da UTFPR, então eu já deixo um abraço para todos eles. Mas acho que é isso, né? A gente unir forças para olhar para o profissional de Educação Física e realmente formar profissionais bem qualificados para atuarem no mercado, não só no cenário curitibano, mas no cenário brasileiro. Né? E aí o curso, né, da UT, ele tem uma estrutura riquíssima e que está trazendo para a gente muitas respostas dentro desse cenário todo. Mas deixo aqui o meu recado final, né? Estudem bastante e façam aquilo que vocês gostam. Né? A gente, ao longo da graduação, tem a possibilidade de passar por vários setores, várias áreas diferentes. Então, não deixe de experimentar, né? Participem de tudo que é proposto. Isso realmente vai fazer com que você seja um profissional diferenciado lá na frente.
Muito obrigada, professora. Até a próxima. Obrigada. Um grande abraço.